Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 11ª rodada aqui do Campeonato Mundial. Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi, né? O campeão aqui, Magnus Carlsen. Então, né, nessa 11ª rodada, Carlsen, que está com 6,5 pontos, vai jogar contra o Nepo, que está com 3,5 pontos. Até agora não conseguiu uma vitória ainda o Nepo. Foram 7 empates, 3 vitórias para Magnus Carlsen. E aquela história, quem chegar em 7 pontos primeiro é o campeão do mundo. Então Magnus Carlsen muito próximo aí de manter, né, o seu título de campeão mundial. Agora o Nepo, se vencer hoje, né, aí ele tá na luta ainda, 4,5 pontos, pode tentar ir buscando, né? Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é histórica. Jan Nepomniachtchi abre aqui a partida com o peão do rei E4. O Carlsen responde com E5, assim como ele vem fazendo. Cavalo F3, cavalo F6. Magnus Carlsen convida para mais uma Ruy Lopes, mostrando que está confortável nessa abertura. E aqui o Nepo já faz diferente. Pela primeira vez então nesse Mundial, na 11ª rodada, a gente tem aqui a abertura italiana. Foi para um novo approach aqui o Nepo, tá certo. Aqui cavalinho F6 pelo Carlsen, convidando aqui o ataque Fegatello. Infelizmente não aconteceu esse ataque aqui maravilhoso, né? O ataque Fegatello, a delícia dos jogadores românticos, né? Mas infelizmente não aconteceu isso. O Nepo faz aqui o lance D3, lance mais sólido, né? O lance de desenvolvimento, protege o centro, prepara para tirar o bispo. Aqui bispo C5 foi jogado, o Carlsen já colocando muito bem aí as suas peças. C3, olha só, preparando um futuro B4, A4, ou também dando apoio para a casa de D4 e também uma casa de fuga aqui para o bispo em C2. D6 foi jogado, o Nepo coloca o rei aqui em segurança com o roque, e aqui o Carlsen já vai para essa decisão interessantíssima aqui de jogar o lance A5, né? Aqui de longe, o lance mais jogado acima de longe são os lances A6, roque, ou bispo B6 direto, ou até mesmo H6, de longe são lances mais jogados, né? E aqui o Carlsen então mostra, ele conhece tudo isso, mas ele vai já com algum lance que tem uma ideia interessante, né? A5 entrega a casa de B5, seja para um cavalo no futuro, ou seja para o bispo, mas busca restringir aqui a movimentação na ala da dama. Torre 1 seguiu aqui o Nepo, né? Sempre com aquela ideia de trazer uma proteção para o peão central, preparar um avanço no futuro. Bispo A7, Magnus Carlsen guarda e estoca o bispo, e agora cavalo aqui em A3. Temos H6 pelo Carlsen, e aqui o cavalo pode pular para a casa de B5, mas o bispo simplesmente vai para a casa de B6 e tá tudo certo, né? De B5 o cavalo também fica apoiando aqui em D4. Poderia ser um lance aqui a ser jogado, mas aqui o Nepo vai para outro lance igualmente interessante. Ele pensa bastante nessa posição para fazer o lance cavalo C2. A gente já começou a achar interessante que o Nepo, que não pensava muito na abertura, né, fazia lances quase automáticos. Nessa partida ele pensou bastante aqui na abertura. Roque foi jogado pelo Carlsen, bispo E3 propondo trocas. Bispo toma, cavalo toma, e aqui torre 8, Carlsen segue desenvolvendo aí a torre. Talvez preparando para desenvolver, propor trocas aqui no bispo de casas claras. Também trazendo mais um apoio para E5 para no futuro preparar um D5. E aqui A4 pelo Nepo, né? Evitando um outro lance, né, que no futuro seria interessante para as negras, seria o lance A4, né? Então o Nepo já impede isso, já joga aqui A4. Bispo E6 pelo Magnus Carlsen propondo trocas. Temos trocas em E6 e aqui dama B3. O Nepo ataca o peão de B7. E nesse momento a gente ao vivo ali no canal Xadrez Brasil começou a calcular, né, algumas linhas. Falou, puxa, esse cavalo vai ficar atacado, né? Então uma possível ideia aqui é deixar capturar em B7, por exemplo, o cavalo E7 seria um lance bem interessante. Deixa tomar aqui em B7 e joga com torre B8 atacando a dama e contra-atacando o peão. A dama não tem tantas casas, jogar um dama A6, por exemplo, dá para jogar torre B6 com uma ideia muito bacana. Se a dama capturar em A5, a dama tá presa para sempre, né? O cavalo vai poder vir para C6 e as brancas vão ter dificuldade, porque vai sobrar apenas aqui a casa de A7, né? Não, nem a de A7, o cavalo em C6 realmente prende a dama, né? A dama não vai mais ter nenhuma casa. Então aqui nessa variante poderia seguir com dama C4 e torre por B2, e o Magnus Carlsen recuperaria aí o peão. Sofisticado, né? O Magnus Carlsen joga simples de vez em quando e ele não vai pra nada disso. Ele joga simplesmente B6 e protege aqui o peão, né? Então aqui o simples e efetivo, não precisou calcular linhas, dama presa, nada disso. B6 protegeu o peão, o que mais você tem aí? Bom, o Nepo segue agora com torre de A em D1, preparando a ruptura no centro com o peão, com o avanço do peão. No entanto, o Magnus Carlsen espertamente aqui colocou uma pressão no peão central, dificultando o avanço do peão. Aqui, no entanto, poderia até ter temas aqui de garfo, né? Então, no futuro, se bem que esse peão avança, você toma de peão e depois toma de torre aqui em E4. Então, realmente está difícil
de vir alguma ideia aqui com D4, né? O Carlsen segue agora com cavalo em E7, possivelmente controlando D5 e F5 e possivelmente, por que não, no futuro preparando ataques na ala do rei. H3 aqui pelo Nepo, temos agora dama em D7, o Magnus Carlsen deixa a primeira fileira aqui livre para sua torre poder escorregar, pressiona o peão de A4 e até em algumas linhas pode pensar de fato em alguns ataques assim, aqui em H3 e tudo mais, né? A dama fica numa posição interessante de ataque. Aqui o Nepo, percebendo que pode ter muitos ataques, ele tem algumas possibilidades e ele vai para esse lance agora cavalo aqui em H2. Olha que interessante essa decisão do Nepo, de olho aqui na casa de G4, de onde ele vai querer trocar um pouco de peça e amenizar esse possível ataque do Magnus Carlsen na ala do rei, né? O Carlsen segue aqui com torre D8, temos cavalo de H em G4, cavalo toma, peão toma e aqui D5, o Magnus Carlsen trouxe então as peças para a coluna D, preparou aqui realmente com muita proteção o avanço com D5. E aqui o Nepo vai para um lance interessantíssimo, o lance D4, e a gente tem essa tensão toda rolando aqui no centro, né? E aqui vários lances são possíveis, até mesmo E por D4, D por E4, né? Tem que calcular tudo isso agora. O Magnus Carlsen decide jogar E por D4 e deixa o Nepo com várias possibilidades aqui. Peão toma em D5, foi jogado na partida, dá para jogar também cavalo por D5, dá para jogar torre por D4, né, cravando aqui o peão. Então várias possibilidades, por exemplo, torre por D4. Se C5, por exemplo, o Magnus Carlsen aqui ia ter confusão, né? A torre volta, a torre por E4, mas está caindo aqui em B6, né? Seria uma grande confusão aqui. Está caindo em A5, no entanto, por exemplo, aqui torre C8, trazendo mais uma proteção, para C5. Dama por A5, poderia seguir torre por A4, olha só, né? Então a gente poderia ter uma confusão das boas, né? E aqui um lance interessante seria cavalo por D5. O Nepo Miniati estaria fazendo uma confusão danada aqui, né? Tá ameaçando o cavalo por E7 cheque, atacando aqui a dama, deixando a dama. Uma coisa maravilhosa. E depois de cavalo por D5, daria até para o Nepo capturar aqui em D5 com o tema aqui do desvio, né? E aqui, no entanto, não seria obrigado a trocar, enfim, apenas mostrando uma variante, mostrando que poderia seguir de uma forma bem complexa, mas ainda assim com igualdade, né? Então o Nepo decide para uma outra linha, ele vai para esse lance interessantíssimo, E por D5, deixando o cavalo e atacando a torre aqui do Carlsen. O Magnus Carlsen agora faz aqui o lance torre E4, né? E simplesmente deixando o Nepo também com outras possibilidades, pode capturar aqui em D4, por exemplo. Mas aqui o Nepo vai para esse lance interessantíssimo, atacando aqui a torre. O Magnus Carlsen dá um passo para o lado, torre F4, coloca aqui a torre em segurança. E aqui a gente tem um momento crítico aqui da partida, um momento crítico demais. A gente estava calculando aqui várias possibilidades. Torre por D4 vai para uma igualdade imediata, né? Torre por D4, por exemplo, não foi jogado. Torre por D4, peão toma, cavalo por D5 seria uma possibilidade. Toma tudo aqui em D5, toma lá em C7, toma aqui em D4 e por aí vai, com chances para os dois lados, uma igualdade aqui completa, né? Se cair em G4, cai aqui em B6 e por aí vai, então a gente teria uma posição aqui com igualdade. Outra possibilidade mais interessante, se não quiser guardar as peças na caixa, seria uma ideia de um sacrifício de peões aqui com cavalo C4. Depois de peão toma, o cavalo está atacado, poderia seguir com B3 e aqui o Nepo tem peão caindo em D5, tem peão caindo em G4 e ele estaria com peão a menos, mas uma posição bastante interessante. Por exemplo, torre por G4 já leva um duplo aqui, não pode, né? Então aqui se jogar qualquer outra coisa, vamos por torre F6 aqui com ideias de que se o cavalo sair vem para D6, né? Então aqui poderia seguir com torre E5, enfim, vários lances seriam interessantíssimos aqui, trazendo mais uma proteção. Depois de C6, cavalo por B6 e aí vai, e por aí vai, né? Perdão, galera, torre E5 aqui nessa posição, falei errado aqui, troquei a ordem. Aqui se cavalo por D5, aí sim, torre E5 para fazer sentido aqui, né? Atacando o cavalo. E aí depois de C6, cavalo por B6, o cavalo cravado. E a gente poderia ter também uma confusão zona aqui. Essa linha aqui é interessante de olhar, vou fazer ela com um pouco mais de calma aqui. Vamos olhar ela, vamos dar um passo para trás aqui. B3 protegendo o cavalo, ok? Ficou confuso, perdão, pessoal. Aqui depois de cavalo por D5, aí sim torre E5 seria uma possibilidade interessante. Brancas com peão a menos, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 2 peões a menos, mas atacando o cavalo cravado. C6 seria quase forçado para defender o cavalo e aí cavalo por B6 recuperaria já um dos peões. Todo o ataque agora também aqui na casa de D5. Dama C7 seria uma continuação interessante que atacaria o cavalo e a torre, mas aí cavalo por D5 seria legal, capturando uma peça e atacando a torre de F4. E depois de dama por E5, cavalo aqui por F4, as pretas poderiam aqui jogar um lance interessantíssimo, seja a torre por D1, né?
seguido de dama por F4, ou até uma continuação bem interessante com torre D2 aqui, e depois de torre por D2, dama E1, cheque, olha que loucura, e depois de rei H2, C por D2, seria uma continuação bem legal, né, ameaçando promover, e depois de cavalo D3 a gente também teria uma continuação com igualdade, né, dama aí 5 peões, dama e 5 peões, por aí vai, com bastante igualdade. Então vários lances podem levar à igualdade, uns mais complicados do que outros. Cavalo C4 é uma linha bem complicada, torre por D4 já é uma linha bem mais direta, né, que a gente já vê algumas trocas e vai simplificando para o empate. Mas aqui o Nepomniachtchi faz aqui um lance, e agora eu já assumi, viu galera? Já assumi que não tem nada de Nepomniachtchi, o certo é Nepomniachtchi, tá? Mas eu vou falar Nepomniachtchi, tá bom? Eu assumi, hoje eu saí do armário na live. Rafael, você saiu do armário? Que história é? Saí. Falei pra mim sair de cima do muro, tá bom? Nepomniachtchi. Parei de ficar falando Nepomniachtchi, não sei o que, Nepomniachtchi, tá bom? Sempre falei isso, eu tô acostumado, eu sei que tá errado, mas ué, fazer o quê? Tá bom? Então aqui o Nepomniachtchi vai para um lance chocante, como diria o Caruana, um shocking move, aqui um blunder, mais um galera no campeonato, o lance G3. E quando eu tava nessa posição, a primeira coisa que a gente falou, será que dá pra jogar G3? Ah, não dá, cai o cavalo com forte ataque, né? Então não é assim, não é que é um lance que é difícil de encontrar para as negras. Claro que tem que calcular melhor, né? A gente intuiu aqui que teria algum ataque desse tipo, né? Tem que calcular um pouco melhor. Mas aqui o Nepo então vai para esse lance catastrófico aqui, G3, dentro de tantas possibilidades aqui que levariam ao empate mais uma vez, né? Uma situação dessa. E agora então o Magnus Carlsen castiga esse erro com um lance brilhante aqui, peão por cavalo, indo pra luta, deixando aqui a torre, G por F4 e agora dama por G4, cai esse peão, agora as peças estão prontas para atacar, rei exposto, rei F1 foi jogado aqui agora pelo Nepo e o Magnus Carlsen segue com dama em H3, e olha a situação, se esse rei tentar escorregar aqui para E2, o peão toma atacando a torre e o rei não pode capturar, por exemplo, aqui não foi assim que seguiu na partida, por conta de dama em H2, caindo aqui a dama na sequência, e se o rei não capturar, a torre está atacada. Se a torre sair daí, o cavalo tá entrando e as pretas têm um ataque fortíssimo aqui nessa posição, né? Então o ataque é muito forte, por isso que o Nepo nessa posição faz aqui o lance rei G1, e aqui nessa posição a gente começou a calcular. Peão toma, forçaria aqui dama por, né? Peão toma, seria uma continuação interessante, o Magnus Carlsen acabou não jogando. Bom, se rei aqui em F2 a gente já sabe que dama H2 leva a dama, então praticamente forçaria dama por F2 e aqui o Carlsen teria a torre D6 e acabou, né? Aqui acabou, o rei não tem como escapar, vai perder a dama, não tem o que fazer aqui. Ah, eu vou jogar um F5, fica quieto, né? Joga um cavalo por F5 aqui e renova a ameaça de torre G6, não dá para impedir isso e as pretas estão completamente ganhas. E eu achei muito curioso que nessa posição o Magnus Carlsen não vai para essa continuação que não é tão assim, né, astronômica assim, peão toma seguido de torre D6, não é nada muito fora da caixa. Mas o Magnus Carlsen prefere jogar o lance cavalo F5, trazendo as peças para o ataque. E o Nepo vai para um lance especial aqui na posição de defesa, o lance D6. Esse lance exclama aqui, porque impede aqui. O grande problema aqui, o grande problema para o Nepo seria o Carlsen jogar na sequência com a torre aqui em D6 e vir com esse ataque, né? Então, se era para ter feito isso, já era para ter feito antes. Agora o Nepo fala, você não traz mais a torre para o ataque. Sensacional esse recurso de defesa do Nepo. O Carlsen segue agora com o cavalo aqui em H4, ameaçando aqui o checkmate. O Nepo defende o checkmate com F por E3 e agora dama G3 cheque. Temos aqui rei F1, cavalo em F3, né? Algumas pessoas falaram se aqui não dava para jogar o cavalo em F3, essa linha interessante, surgiu essa dúvida na live, né? Forçaria rei F2 e aí dama H2 ganha a dama. Só que tem um porém, galera, a continuação disso não é legal para as negras. Por exemplo, depois de rei por cavalo, dama por dama, as brancas teriam peão por D7 com um bom contra-jogo. Por exemplo, depois de torre por, aqui a dama promove para cheque, com cheque, e depois a gente teria aqui uma situação onde haveria possibilidade aqui de lutar até mesmo pelo empate, né? Então realmente cuidado, né, com essa linha de cavalo em F3, com a ideia de ganhar a dama, que por conta do peão pode ser perigoso demais. Então dama G3 seguiu aqui o Magnus Carlsen, rei F1 e agora sim cavalo em F3. Temos aqui dama em F2, dama em H3, cheque, o único lance da posição. Dama G2 e aqui, depois das trocas em G2 e das trocas em E1, tem a captura aqui em D6 e o Magnus Carlsen tem um final melhor aqui, um peão a mais, né, e um forte ataque, facilidade do rei vir, peão passado, que é a chave de toda a posição, né?
e aqui a possibilidade do rei e da torre atacarem. Uma posição completamente ganha aqui para as negras, mas ainda o Nepo preferiu continuar jogando, né? Agora é curioso como o Carlsen preferiu ir para um final vantajoso do que aquela linha de ataque lá, né? Com o peão toma seguido de torre D6, que já arrematava, né? É curioso como o Carlsen às vezes prefere as linhas mesmo assim, né, que demorem mais, que vão para mais lances, mas é um caminho seguro, vamos falar assim, né? Curioso isso. A partida seguiu com rei F3, torre D2, torre B1, protegendo o peão. Aqui o ponto todo, né? Se joga a torre 2, essa torre passa para D1 e começa a atacar os peões aqui por baixo, né? E começa a cair esses peões. Então aqui o Nepo faz essa fortalezinha aqui com a torre B1 e fica difícil agora de atacar o peão aqui de A4. Mas agora o Carlsen joga G6, dá suporte para H5, pode também pensar até mesmo em trazer o rei aqui para a ala da dama, né? Fica muito difícil agora para o Nepo segurar e ele sempre vai ter um peão para chamar a atenção aqui do rei, o rei não vai poder se distanciar muito, né? Agora B4 foi jogado aqui pelo Nepo, o peão toma, torre toma e agora a torre A2 aqui amarrando a torre do Nepo na defesa do peão de A4. Aqui rei E4, uma estratégia ousada aqui do Nepo, e aqui eu comentei o seguinte, né? O Carlsen joga aqui o lance H5 e nessa posição eu comentei assim, nossa, achei curioso que o Carlsen não trouxe o rei até agora. Pela primeira vez eu vejo o rei do Nepo melhor do que o rei do Carlsen. O Carlsen que sabe usar tão bem o rei. Agora esse rei tá tão bom que eu tenho medo que ele esteja ruim. Como assim, Rafael? Esse rei tá tão bom que eu acho que ele esteja ruim. É porque ele tá tão no centro e esse peão tá avançando e o rei depois vai estar cortado que eu acho que isso pode ser perigoso. A partida seguiu com o rei D5 e aqui eu falei, não, aqui loucura, né? Mas enfim, dá pra tentar ainda, muito interessante a ideia aqui do Nepo, porque se ele consegue capturar aqui esses peões com o rei, ele vai ficar com o peão passado e vai ter contra-jogo, né? Então o Nepo vai tentando aí a sua chance. Torre C2, um lance muito esperto aqui do Carlsen para poder combater rei C6 com torre por C3 protegendo aqui o peão. Torre B3 e agora essa torre está amarrada aqui na defesa do peão e agora H4, o Magnus Carlsen dispara com o peão passado. Rei C6, H3 disparando mais uma vez, rei por C7, H2 e agora será que dá para parar esse peão? Torre B1 aqui e mais uma vez um momento muito interessante, a gente ficou imaginando aqui que torre G2 já deveria ser suficiente aqui para vencer aqui a partida, né? Por exemplo, aqui torre G2. Mas o final não é tão fácil. As brancas podem jogar com torre H1, evitando torre G1. E aqui depois de, por exemplo, F6, preparando para jogar G5, G4 e G3, de fato as negras vão ganhar aqui, né? Mas ainda dá uma emoçãozinha, né? Rei por B6, G5, por aí vai, né? Aqui pode ser peão toma, pode ser simplesmente o peão avançando, mas aqui não tem jeito. As pretas conseguem proteger o peão e parece que as brancas vão promover, só que não, né? Pode até sacrificar aqui a torre e avançar e 2 peões passados na sétima e as pretas vão ganhar. Mas não é a forma mais simples de ganhar. O Magnus Carlsen segue simplesmente com torre por C3, cheque, e depois então de rei por B6, o bonito lance aqui do Magnus Carlsen, torre B3, cheque, olha só, forçando aqui a captura da torre e agora ele ganhou a possibilidade de promover o peão aqui para a dama. E o Nepo nessa posição segue jogando, galera. Ele acredita agora, né, na possibilidade aqui de subir com o peão passado. A posição é perigosa. A5 foi jogado, dama em E4, ameaçou agora ganhar a torre aqui com um cheque duplo. O Nepo segue na luta com rei A7. Agora o Magnus Carlsen segue com torre E7, cheque, rei A8. E aqui eu falei, puxa vida, não tá caindo o peão, né? Esse seria o lance do No More Boring Wins, né? Seria um lance perdedor aqui, dama D8, né? Então, mesmo assim, cuidado nessa posição, o xadrez não aceita desaforo, né? Aqui durante a live a gente considerou rapidamente, falou, depois já se arrependeu, né? Na hora, no instante seguinte, né? Falou, opa, aqui perde, né? A torre aqui crava a dama e as brancas estão ganhas porque tem um peão passado, né? Então, cuidado, no more boring wins aqui, né? O Magnus Carlsen jogaria tudo por água abaixo agora com dama, então por isso ele faz simplesmente rei G7 e agora sim tá ameaçando o lance de dama que cai o peão. A partida seguiu com torre B6, evitando a queda do peão, e agora dama C5, atacando o peão, praticamente forçando aqui um lance torre A6, e aí com o rei e a torre na mesma coluna, na casa de promoção do peão, né? Seria uma posição completamente paralisada aqui para Nepomniachtchi, e por isso nessa posição, Jan Nepomniachtchi, o famoso João Nepomuceno, abandona aqui a partida. Magnus Carlsen campeão mundial, galera, com 3 rodadas de antecedência. Realmente um dia histórico aqui para o xadrez, um dia emocionante. A gente ali se emocionou no canal, porque na live, porque realmente é algo gigantesco, é algo grandioso demais
né? Faz parecer que o Nepo, né? Cara, ele é o vencedor do torneio de candidatos, ele é um gigante, ele é um monstro, né? Ele é um dos melhores do mundo, né? Faz parecer fácil. Magnus Carlsen faz parecer fácil vencer um dos melhores jogadores do mundo, Jan Nepomniachtchi, né? Agora é fato que o Nepo não jogou na sua plenitude, né? É fato que alguma coisa, né, a partir da sexta rodada, aqueles 136 lances do Carlsen pesaram pro Nepo, né? Pro resto do Mundial. Ali pra frente a gente começou a ver um Nepo cometendo erros, um Nepo menos focado, né? Um Nepo realmente não na sua plenitude, né? E o Magnus Carlsen aproveitou então o adversário desnorteado, né? Tiltado, como diria o grande mestre Leitão, e aproveitou aí pra realmente conseguir essas belíssimas vitórias, né? Então, Magnus Carlsen, campeão do mundo 2021, galera, sensacional, né? Agora, muita gente tá perguntando, Rafa, e a trilogia, né? Os cursos básico, intermediário e avançado com o mestre Fid Lucas Cardoso, e agora? Acabou o Mundial mais cedo, vocês prometeram que era até o final do Mundial. Galera, fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai segurar pra vocês os 90% de desconto até as 23h59 do dia 15 de dezembro. Então aproveitem, porque tá realmente, né? A turma tá realmente gostando muito, muitos feedbacks positivos. Grupo do Telegram formado. Hoje mesmo a gente vai mandar o convite para todo mundo, uma galera, tá bom? Você vai poder fazer parte também do grupo do Telegram. Os cursos do mestre Fid Lucas Cardoso, você vai ter acesso vitalício, curso avançado, intermediário e básico, intermediário e avançado, tá bom? Conteúdo realmente para te permitir aí uma melhora muito grande na compreensão aí do xadrez, tá bom? Não fique de fora dessa, aproveite, a gente vai manter aí até o dia 15 de dezembro, tá bom? Até as 23h59. Beleza, galera? Magnus Carlsen, campeão do mundo. Vamos dar uma olhada aqui na precisão aqui dos jogadores, né? Agora, que partida espetacular, com direito aqui a lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, né? O lance ali, peão por cavalo, foi lance brilhante deixando a torre. 91,9% de precisão aqui pro Nepo. A gente vê que o Nepo jogou perfeito, exceto por um lance, né? Então foi quase perfeito. E aqui 95,4% pro Magnus Carlsen. Não cometeu nenhuma imprecisão, nada. A partida assim, aí sim perfeita, né? Pra finalizar aí o Mundial, né? Com direito a lance brilhante e tudo. Realmente aqui um Mundial que entra pra história. Magnus Carlsen já tem agora um score positivo contra o Nepo. Ele começou perdendo de 4-1, né? O score da vida deles, e já tá 5-4 agora pro Magnus Carlsen depois desse Mundial, né? Então realmente sensacional. O rating, né? Como é que ficou o rating aqui dos jogadores? Estamos aqui no 2700chess.com e a gente tem então aqui o Magnus Carlsen com 2860. Eu achei que fosse pra mais, eu achei que tava bugado isso daqui. Ah, bom, agora corrigiu, recarreguei aqui a página. 2865 aqui pro Magnus Carlsen, tá bom? E o Nepo perdeu, mas não passou pra baixo do 2772, hein? Isso aqui seria catastrófico pro Nepo, ele já iria lá pra 9ª posição. Então, por enquanto, ele se mantém aí no top 5, o Nepo, né? Um gigante, Jan Nepomniachtchi. Merece todo o respeito do mundo, né? Todo o respeito. Um jogador gigante chegou lá. Quantos jogadores na história podem desafiar um campeão mundial, né? Pouquíssimos. E o Nepo foi um deles, merece respeito, com certeza. Um gigante, não jogou na sua plenitude. Certamente foi uma grande escola para o Nepo, vai ter muito para aprender e quem sabe até sair mais forte de tudo isso, não é mesmo, galera? É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí as lives, os vídeos, né? Finalizamos então a cobertura do Mundial 2021 e esperamos aí vocês no Mundial de 2022, né? Agora até lá o canal Xadrez Brasil continua, tá bom? Vídeos aí diários pra gente se divertir. É isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.